Provavelmente, se eu falar a frase "quem quer dinheiro", ou aquela frase que ele fala muito quando dá o dinheiro para as pessoas, vai para lá, você deve saber que eu estou falando de Silvio Santos, um dos maiores comunicadores da história da televisão brasileira e que é um ícone nacional, justamente por conseguir mostrar o seu dom junto com o seu carisma. Bom, para começar, a ideia aqui não é politizar nada, e sim prestar uma breve homenagem ao Silvio Santos, uma pessoa que eu admiro bastante, que saiu de baixo e conseguiu alcançar um patrimônio bilionário. E para começar o vídeo, eu vou te contar algo que muitas pessoas não sabem. O nome Silvio Santos é apenas um nome fictício. O nome verdadeiro dele é Senhor Abravanel, nascido no dia 12 de dezembro de 1930, na rua Bem-TV, Rio de Janeiro, Brasil, o primeiro dos 6 filhos de Alberto e Rebeca Abravanel, imigrantes judeus que vieram tentar a vida do zero aqui no Brasil, especificamente no bairro da Lapa. Silvio, que sempre foi um menino que mostrava desde cedo o dom para empreender, começou sua história vendendo capinhas para títulos de eleitores e canetas aos 14 anos, aproveitando que na época acontecia o processo de redemocratização, onde as pessoas voltariam a votar. E olha como ele era desenrolado com o trabalho, demonstrava até mesmo controle financeiro, porque a metade do dinheiro que ele ganhava, ele ajudava seus pais, e outra metade ele guardava para o estudo. Um pouco mais para frente eu vou falar sobre. Mas de qualquer forma, ele cursou negócios em uma escola técnica. Ainda com 14 anos, ele teve o seu primeiro contato com a comunicação. Ele venceu um concurso de locutores em uma rádio local, mas acabou saindo, pois o que ganhava lá, ele conseguia alguns meses de trabalho como camelô. E é exatamente nesse ponto que é um marco histórico da vida de Silvio Santos. Porque nesse momento, no primeiro contato com a comunicação, foi quando ele mudou o seu nome para o artístico de Silvio Santos, porque ele achava que seu nome oficial, seu nome de nascimento, Senhor Abravanel, não era muito artístico, não chamava tanta atenção. Então ele acabou mudando apenas artisticamente, tá? O nome dele não mudou, foi apenas no meio artístico, para Silvio Santos. Aparentemente ele acertou, né? Porque hoje ele é o que ele é. Bom, e como todo brasileiro, com 18 anos, ele teve que se apresentar ao exército. Ele acabou servindo durante um ano e fez parte da equipe de paraquedistas. E depois que saiu do exército, ele já tinha a cabeça de que não queria trabalhar mais nas ruas, por ser algo que não é legalizado. Então ele tinha medo de ser preso ou algo do tipo. Então ele decidiu voltar para sua área de comunicação e trabalhar como locutor. Ele aceitou até trabalhar de graça na Rádio Mauá e depois da Rádio Mauá passou por algumas outras rádios. E como o Silvio Santos sempre teve o dom de ser empreendedor, naquela época ele já teve uma brilhante ideia. Junto com seu amigo, eles pegavam a balsa que ia de Niterói ao Rio de Janeiro e de Rio de Janeiro a Niterói. Não tinha ponte na época, então existia essa balsa que eles pegavam. E no meio do caminho, não tinham o que fazer. Eles tiveram a brilhante ideia de levar uma caixa de som e empreender dentro dali. O que eles faziam? Eles tocavam música nessa caixa. Beleza, normal. Mas eles começaram a passar propaganda entre as músicas e começaram a cobrar por essa propaganda. E não parou por aí. Futuramente, alguns dias depois, meses depois começou a dar certo o negócio, ele abriu um bar dentro das balsas e dava até mimo para as pessoas que compravam com frequência com ele. E a ideia deu tão certo que ele decidiu sair do seu emprego de radialista para focar no seu projeto. E aquela famosa história, todo bilionário não herdeiro sempre tem uma história triste para contar no meio de sua vida. Na de Silvio Santos não poderia ser diferente. Esse negócio que ele tinha na balsa, tanto tocando música que se chamava Rádio Guanabara, ele denominava como Rádio Guanabara, e tanto quanto o barzinho, acabaram quebrando, justamente porque as balsas quebraram, as balsas que eles tinham, os barzinhos, quebraram, levando a Silvio Santos a dever muito para fornecedores e para funcionários. E ele acabou vindo ao zero pela primeira vez em sua vida. Então, em busca de novas oportunidades, seu amigo o chamou para morar em São Paulo em 1954. E trabalhar como locutor na Rádio Nacional, que inclusive foi lá que ele conheceu e ficou amigo de Manuel da Nóbrega, o pai de Carlos Alberto da Nóbrega. Eles tinham um quadro na rádio chamado Cadeira do Barbeiro. E em paralelo a isso, Silvio Santos tocava um circo, onde ele era o animador do espetáculo. E depois de todo esse trabalho em São Paulo, desde locutor junto com o pai de Carlos Alberto, e com o circo, ele conseguiu liquidar todas as suas dívidas no Rio de Janeiro. E logo em seguida, ele investiu em um projeto que provavelmente você já ouviu falar, o Baú da Felicidade, que até então pertencia ao pai de Carlos Alberto. A primeira ação de Silvio Santos nessa empresa foi criar uma campanha de premiar os compradores com bonecas para crianças, fazendo com que em 5 anos o baú crescesse tanto que passou a premiar os seus compradores
com eletrodomésticos, com carros e com casas. Após isso, ele estreou na TV Paulista no programa Vamos Brincar de Forca, em 1961. E ele ganhou notoriedade principalmente pelo seu carisma de frente às câmeras, e conquistou tanto espaço que em seguida já estreou seu primeiro programa chamado Programa do Silvio Santos, em horário nobre, de meio-dia às 14 horas. Que, por sinal, o programa do Silvio Santos existe até hoje. Em 2021, ele se tornou o segundo programa com mais tempo no ar na história, 60 anos. E pouco tempo depois, a TV Paulista foi comprada pela Rede Globo, que acabou sendo uma pedra no sapato dele. No começo, pareceu até ser bom essa compra da Globo, porque ele até aumentou o tempo de programa. Porém, por ele não ser diretamente um funcionário da emissora, as empresas preferiam anunciar com ele do que com a Globo, causando um grande atrito entre ele e os diretores da Rede Globo, fazendo com que o Silvio Santos saísse da Globo e migrasse para a TV Tupi em 1976. E como o Silvio sempre teve controle financeiro e pensava à frente de seu tempo, já na TV Tupi, ele tinha 50% da Rede Record de televisão e seu próprio estúdio de televisão, a TVS Rio, que transmitia seu programa simultaneamente com a TV Tupi, e logo depois levou o programa para a TV Record. Em 1981, seu ano foi a montanha-russa. Seu irmão Léo faleceu após um câncer. Porém, no mesmo ano, Silvio conseguiu uma concessão para a TV Tupi de São Paulo, TV Marajoara de Belém, TV Piratini de Porto Alegre e a TV Continental do Rio de Janeiro, abrindo o caminho para ele realizar seu sonho de ter uma rede nacional de televisão, o famoso SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. E crescendo muito pela diversidade de programas criado por ele e por sua equipe, hoje o SBT possui mais de 100 emissoras de TV pelo Brasil, alcançando mais de 4.800 cidades brasileiras, sendo a terceira maior audiência. E tem um detalhe que em todo esse percurso de Silvio Santos, ele sempre foi aumentando o seu leque de empresas. Até então, ele tinha várias empresas, era dono de uma construtora e de uma financeira. E como deu para ver, Silvio Santos passou por diversos obstáculos no meio do caminho. E além desses que eu trouxe, eu vou trazer 4 pontos que marcaram a vida de Silvio Santos e do Brasil. Em agosto de 2001, sua filha Patrícia Bravanel foi sequestrada. Ficou 7 dias em cativeiro e foi libertada após o pagamento de aproximadamente R$500 mil em espécie. Pouco tempo depois, um dos sequestradores foi descoberto em um flat numa região de São Paulo, onde a faxineira foi limpar o apartamento que ele estava e viu dinheiro e algumas armas. Após a polícia abordá-lo, ele matou 2 policiais quando entrou em confronto com eles e fugiu da região. Ele correu para a casa de Silvio Santos, que segundo ele foi apenas buscar ajuda, mas acabou fazendo toda a família refém. Na casa estava Silvio, sua esposa, suas filhas e as amigas de suas filhas que estavam de férias lá. E já com algum tempo de sequestro ocorrendo, com a polícia do lado de fora e com os repórteres também, o bandido libertou todas as mulheres da casa, ficando apenas Silvio Santos. E após 7 longas horas de negociação, inclusive Silvio Santos participando dessas negociações, ele foi libertado. E 2 pontos interessantes sobre esse caso é que nas negociações com o bandido, Silvio Santos prometeu um emprego para ele após sair da cadeia. E o outro é que o bandido pediu para Silvio Santos que antes dele se entregar, ele pudesse tomar banho e trocar de roupa. Silvio deixou de prontidão, então após ele tomar banho e trocar de roupa, foi quando ele liberou Silvio. Só uma curiosidade para trazer para vocês, nessa época que a Patrícia foi sequestrada e logo depois o Silvio foi sequestrado, estava com uma onda imensa de sequestro pelo Brasil inteiro. Era moda na época ter sequestro, principalmente pessoas de classe média para cima. No dia do sequestro de Silvio Santos, estava acontecendo e mais 2 em paralelo. Não tinha interligação nenhuma um com o outro. Mas é só um adendo para você ter ideia de como que era a situação daquela época. Outro ponto da vida de Silvio Santos que eu destaco é justamente a compra da Record. Na época que ele comprou a Record, ele estava na Globo e tinha um contrato com uma cláusula dizendo que ele não podia ter sua própria emissora. Então ele foi atrás de uma pessoa para ajudar a comprar a Record sob sigilo. Quando acabou o contrato de 5 anos com a Globo, ele divulgou que ele era o dono da Rede Record. E o tempo foi passando e deixando a Record de lado, dando preferência para suas outras emissoras. Assim, perto da falência da Record, ele vendeu para um grupo de investidores. Pouco tempo depois, descobriu que o grupo de investidores era o Edir Macedo. O terceiro caso que eu vou trazer para vocês sobre o Silvio Santos é o caso do Banco Pan-Americano, que quebrou depois de uma série de fraudes fiscais descobertas pelo Banco Central. Porém, nesse caso, apesar de Silvio Santos ser o sócio majoritário,
foi concluído que ele não tinha nada a ver com o ocorrido. Mas, como ele sempre foi de ajudar as pessoas e não querer prejudicar ninguém, ele disse que arcaria com todo o prejuízo, mesmo que precisasse vender o SBT. Porém, não precisou chegar nesse ponto, pois pouco tempo depois que Silvio botou seus bens como garantia, mudaram o nome para Banco Pan e o BTG comprou o banco. Após isso, Silvio saiu do game de vez, e ao ser questionado por que ele vendeu o banco, ele falou que para que ele queria um banco se ele não entende nada de banco. E mais um caso interessante de Silvio Santos é que ele foi candidato a presidente do Brasil em 1989, com o discurso de favorecer os menos favorecidos e combater a inflação. E lembrando que naquela época a moeda brasileira não era o real, e a gente vivia num período muito ruim economicamente, que era o período de hiperinflação. Silvio estava na liderança das pesquisas, com 29% das intenções de votos. Porém, seu partido foi desclassificado por irregularidades, após o STE acatar o pedido de cassação do partido de Collor. Naquele ano, concorriam com Silvio Santos os candidatos Fernando Collor, que estava em segundo lugar nas pesquisas, com 18% das intenções de votos, que até então ele era governador de Alagoas, Lula, que estava em terceiro lugar com 10%, Paulo Maluf, Leonel Brizola, Mário Covas e outros. No final, Collor foi eleito e em segundo lugar ficou Lula. Agora, voltando a falar sobre a SBT, a emissora também ganhou notoriedade justamente por causa das novelas que passavam por lá. Entre elas, A Usurpadora, Rebelde, Carinha de Anjo, Chiquititas, Carrossel, Cúmplices de um Resgate, Marimar, Betty a Feia e Maria do Bairro. Eu duvido que você não assistiu nenhuma delas pelo menos. Na nossa geração, todo mundo assistiu a novela dessa. Por exemplo, Rebelde, Chiquititas, Maria do Bairro, A Usurpadora era líder de audiência, todo mundo assistia. Além disso, tiveram várias programações para toda a família, entre elas Eu, a Patroa e as Crianças, A Feiticeira, Arnold, Chaves, Chapolin, Bom Dia e Companhia, A Praça é Nossa, Programa da Eliana, Programa do Ratinho, Domingo Legal com Gugu, Raul Gil, Caso de Família, Topa ou Não Topa, Topa Tudo por Dinheiro. E é claro que os programas que faziam mais sucesso eram o que tinha o Silvio Santos. Por exemplo, Roda Roda Jequiti, Show do Milhão, Qual é a Música e, claro, o programa do Silvio Santos. E apesar do SBT ter fama por criar muitos programas, faz tempo que eles não criam um programa novo. Um dos últimos que foi criado foi o De Noite com Danilo Gentili. E é claro, com esse tanto de programa que veio ao ar, o SBT acabou sendo uma máquina de revelar estrelas. Por exemplo, Maísa, Ratinho, Celso Portiolli, Gugu, Hebe, Eliana, Carlos Alberto da Nóbrega, Raul Gil, Rodela, Xaropinho, Sombra, Yudi, Priscila, Liminha e entre outros. Ah, e além de alguns personagens que não foram revelados lá, mas passaram por lá. Por exemplo, Ana Maria Braga, Jô, Bozo, Supla, Roberto Justus, Maria Gabriela, Otávio Mesquita, Boris Casoy. E é claro que com toda essa programação, com todas essas estrelas, juntos surgiram vários memes. E eu trouxe alguns para vocês. O meme que o Silvio Santos fala, não consegue, né, Moisés? Elas vão ter que desenhar esse objeto que está aqui, ó. Então desenha um negócio de jogar bola do Guga. Desenha uma... Peraí, calma. Você não pode falar o que é. Ah, tá ok. Você tem que mandar desenhar. Desenha assim, através linhas. Entendi. Agora entrei no raciocínio. Agora. Vamos lá, Moisés. Por gentileza, moça, desenha aí um objeto que vocês sabem. Mas peraí, calma, eu não... Ô, Moisés. Não, tem que mandar desenhar. Não consegue, né? O meme que o Silvio Santos fica zoando o Dorinho, que é o nome do cara, e ele acaba caindo no chão. Olha, eu sou Dorinho Kun, que é Aldo de Cupê, para Gil Domingos Martins de Santos. Ah, você é o Dorinho... Oi, pode deixar. Tá vendo, Dorinho? Eu entrei bem por tua causa. Fui debochar da tua gagueira, entrei bem, hein? Vai mal. É Dorinho... O quê? Kun. Como? É Dorinho Kun. Eu não perguntei se você dava alguma coisa.
O nome Dorinho o quê? Dorinho Cum. Dorinho. É, tá bom. O meme que o Silvio Santos cai numa esteira numa prova. Pulando aí, ó. O meme que o Silvio Santos cai numa prova dentro do tanque de água. Mas enquanto E o meme que a calça do Silvio Santos cai no chão ao vivo. do cantor e da modelo caiu as calças. É a primeira que caiu. Mas Claudinei, você trouxe os memes aqui e não trouxe nenhum da Maísa? Estranho, não é mesmo? Claro que não. Eu separei uma parte específica para isso. Porque os memes da Maísa são maravilhosos. Todo mundo que conheceu a Maísa quando era pequena gostava muito. Ela era muito autêntica. Então a gente achava muito legal assistir. Ela tinha algo nela que era muito diferenciado. A gente assistia, achava graça. Ela era muito autêntica de verdade. Então eu separei uma parte do vídeo somente para ela. Aquele meme que ela fala que o Silvio Santos tem uma peruca. Quem concorda com ela? Concorda? Bom, então, já que você não quer, ela não quer responder perguntas, vocês respondem. O que é uma esposa perfeita? Uma esposa perfeita. Uma esposa perfeita é que faz... O que é? É peruca! Você usa peruca, Silvio Santos! Aquele meme que eu acho muito bom também, que o Yudi fala nossa pra ela e ela descasca o Yudi, ela dá mó bronca no Yudi. Antigo continente. Alemanha Ocidental? Alemanha Ocidental, não. Alemanha Ocidental. Quem falou nossa? Eu tô no terceiro ano, tá, minha filha? Se vocês não têm respeito, tudo bem, o problema é de vocês. Agora eu tô aqui fazendo o que eu devo. Tem gente que fala mais besteira que eu. Mas você não pode fazer isso, Maísa. Você tem que Maísa, tratar bem você o não, público. Maísa, você mas está, elas ficam falando. você Tratar está bem, ficando Maísa. contra as minhas colegas de trabalho. Eu não tô. Elas vão pegar você na saída. Tô te avisando, hein? Só se passar por cima do meu cadáver. Aquele meme que ela zoa uma criança falando gostou, né, Bernardo? PlayStation! Jogo da vida! Ah, que pena! Mas é um jogo da vida. Gostou, Bernardo? Não gostei. Ah, tudo bem. Beijão, tchau. O meme que ela zoa a criança chamada João porque ele escolheu uma bexiga rosa. João Pedro, quantos anos você tem? 7. Que bexiga você escolhe? Azul, amarela ou rosa? Rosa. Rosa, João. Nossa, João, é rosa mesmo, João? João, é a rosa ou é a verde? É, rosa. Tá bom, querido, vai lá. O meme do jogo da maçã que ela perde a linha com o participante. Jean, ó, você quer 5, 6 ou 7? Você quer 5, 6 ou 7? Não tem, já foi, moleque. Quer dizer, Jean, qual você escolhe? 5? O número 1 já foi, fala pra ele, mano. O número 1 já foi, Jean. 3? 3 já foi, só tem 5, 6 ou 7. 5? Ai, graças a Deus, Pai do céu, muito obrigada. Para finalizar com chave de ouro, eu vou trazer um momento em que Maísa demonstrou empatia total com a criança do Teleton em uma brincadeira que eles estavam fazendo junto com o Silvio Santos. Silvio demonstrou tamanho orgulho na situação. Se você observar no vídeo, a cara dele de orgulho é simplesmente impagável. É um momento muito legal que eu considero um dos mais marcantes de toda a TV brasileira, porque ela mostra a autenticidade dela e o bom coração que ela tem. Fernandinho não acertou. Ô, Fernandinho. Eu tô triste porque eu não ganhei. Ó, Fernandinho. Toma. Você ganhou. Então é isso, pessoal. Sou Claudinei Júnior e você está no canal Minando o Mercado. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Um beijo, um abraço e